Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Então hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre análise e demonstração de fluxo de caixa. Me chamo Fernando Romero, sou natural do Rio Grande do Sul, mas hoje eu resido aqui em Aracaju, em Sergipe. Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho pós-graduação, MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas na Grande Porto Alegre, né? Trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro, na gestão financeira de médias e grandes empresas, e hoje eu atuo como consultor para micros e pequenas empresas aqui no estado de Sergipe. Nosso objetivo hoje aqui nessa noite é vir comentar um pouquinho da ferramenta sobre análise de fluxo de caixa, que é uma ferramenta que auxilia o empresário na gestão dos recursos da empresa, na gestão das entradas e na gestão das saídas de caixa dentro de um determinado período. Uma ferramenta de suma importância, porque dá clareza para o empresário fazer a gerência das suas finanças dentro da sua empresa, certo? Então vamos trabalhar um pouquinho, bem simples, de forma bem objetiva, mas eu acredito que vai ficar muito claro o que a gente vai comentar. Análise de fluxo de caixa. Mas primeiro nós temos que entender como é que se demonstra, como é que se monta essa análise. Ou seja, vai montar a ferramenta do demonstrativo de fluxo de caixa, certo? Nós vamos optar, nessa noite, a gente conversar a respeito fluxo de caixa pelo método direto. O que seria isso? É então tu relacionar todas as tuas entradas, que são as tuas vendas, deduzir todas as tuas saídas, que são teus pagamentos, dentro de um determinado período. Por que essa ferramenta é de suma importância? Porque, como eu já comentei, vai demonstrar qual a forma está sendo feita a gerência do caixa da empresa. E todos nós sabemos, e para quem não sabe eu vou enfatizar, que a empresa até sobrevive sem lucro, mas jamais sobrevive sem caixa. Porque caixa é o que dá a possibilidade dela continuar atendendo às suas obrigações, pagando as suas contas e continuar atuando no mercado no segmento que atua, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos ser mais enfáticos. Demonstrativo de fluxo de caixa. O que é essa ferramenta? Vamos pegar uma empresa, uma indústria, por exemplo, uma indústria de calçados, dentro do mês de agosto de 2022, certo? Vamos fazer esse demonstrativo dentro desse período, nesse segmento. Então, para nós começar, disponibilidades, caixa e bancos. O que você tinha disponível em caixa e bancos no dia 31 de julho de 2022? Relaciona todos e coloca na ferramenta. Receitas operacionais, todas as entradas pelas suas vendas que aconteceu dentro de agosto de 2022, faz a relação de tudo e coloca na ferramenta. Vai desse valor, você vai deduzir os custos variáveis. O que são os custos variáveis? É tudo aquilo que consumiu recursos para fazer a operação de venda acontecer. Você produziu o tênis, o calçado, para fazer a venda para o seu cliente. Esses são os custos variáveis. É os insumos, a matéria-prima, propriamente dita. Receita operacional menos os custos variáveis vai te dar margem de contribuição. O que seria a margem de contribuição? É o que sobra, é o que você tirou das receitas e deduziu os teus custos e o que sobrou para fazer o teu pagamento dos teus custos fixos, fazer os teus investimentos para melhoria e qualidade e atender as tuas atividades não operacionais. Já explico depois a respeito disso. Ok? Então, da margem de contribuição, a gente vai deduzir os custos fixos, que seria aquilo que você paga, independente de você faturar ou produzir. Independente, a empresa abriu no primeiro dia e se fechou no último dia do mês e não vendeu um centavo, o custo fixo você tem que pagar. Isso aí não tem escapatória, que é o aluguel, luz, telefone, salários funcionários, prolabore da diretoria. Isso aí é indispensável manter em dia, certo? Margem de contribuição, menos os custos fixos, vão chegar no lucro operacional antes dos investimentos. Agora nós vamos tirar desse valor os nossos investimentos. O que seria? Compras de máquinas, equipamentos, tecnologia, uma sede nova. Tudo isso são investimentos que vai melhorar a qualidade da nossa produção.
Resultado operacional antes dos investimentos, menos o que nós pagamos de investimento dentro de agosto de 2022, chegamos no lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o lucro que a operação da tua empresa está deixando para você. Ou seja, tuas receitas, entradas, menos teus custos variáveis, menos teus custos fixos e menos teus investimentos. Chegamos no lucro operacional. Resultados não operacionais, ou seja, o que não faz parte da operação da sua empresa. Recebimentos não operacionais. Por exemplo, se você tem um pavilhão que não está usando, você aluga esse pavilhão para terceiros, você vai ter uma renda passiva de aluguel, que é um resultado não operacional, porque você produz calçados e não aluga pavilhão. Então é fora do segmento, fora da tua atividade fim. Então é uma atividade não operacional. Captação de dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, se tiver falta de caixa, insuficiência de caixa, você vai captar nos bancos para poder suprir essa deficiência. E automaticamente, mês seguinte vai ter os pagamentos não operacionais, que é o pagamento dos empréstimos, ou alguma outra situação que não faz parte da tua operação. Então, recebimento não operacional menos os pagamentos vai dar o total das atividades não operacionais. Lucro operacional menos o total das atividades não operacionais te dá a geração de caixa do período. É o que sobrou no caixa no final do mês. Então você vai chegar no final do mês e vai contar o que você tem em bancos e somar o que você tem em caixa, tem que fechar exatamente com esse número, porque senão o teu relatório de demonstrativo de fluxo de caixa está falho, não está funcionando, certo? Então, pessoal, esse é o demonstrativo. Do demonstrativo, nós podemos passar para análise. Como é que fizemos análise? Nós precisamos projetar, porque caixa trabalha com o futuro, caixa não trabalha com o passado, certo? Então, nós vamos, por exemplo, vamos fazer o demonstrativo para a gente analisar os próximos 4 meses do ano de 2022, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pegamos o último trimestre, que é uma base de 3 meses para fazer as médias de entradas e saídas, e disponibilizamos num orçamento de caixa dentro do mês de setembro. Quando finalizar setembro, nós vamos fazer o realizado. Então, tu vai fazer o orçado menos o realizado, fazer um comparativo com o outro, para ver se a tua projeção para outubro, novembro, dezembro está correta, ou se tem alguma retificação a ser feita, certo? Então, pessoal, esse é o demonstrativo e essa é a análise de fluxo de caixa que você vai fazer quando for chegar a concluir se precisa, por exemplo, num determinado período, fazer uma captação de recursos, possibilita o empresário a tomar essa ação como paliativo e não como corretivo, porque ele vai estar sabendo qual é o período que vai faltar caixa, por exemplo, lá no final do mês, no final do ano, em dezembro, que tem todos os gastos adicionais, férias, 13º, ele vai saber se vai precisar captar dinheiro no mercado financeiro ou não. E se o reverso também é verdadeiro, que chega no final do ano e vai sobrar caixa, ele já pode pensar onde que ele vai aplicar essa diferença, certo? Então, pessoal, isso seria, de forma bem resumida, né, o demonstrativo e análise de fluxo de caixa pelo método direto, certo? Espero que tenha atendido a demanda de todos, que tenha sido claro as minhas explicações, que se ficou alguma dúvida a gente pode discutir em uma outra oportunidade. Mas por hoje é isso e agradeço a oportunidade mais uma vez da gente conversar sobre essa importante ferramenta que auxilia demais os empresários a manter as suas empresas ativas no mercado que atua. Uma boa noite e muito obrigado.